AudioJungle. Olá, 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 olá! Será hoje em horário especial, porque temos uma conexão Brasil-Portugal. Hoje a gente vai falar por que dieta não funciona. Ana, como assim? Você é nutricionista e tá dizendo que dieta não funciona? Tô dizendo que dieta não funciona. E a gente vai explicar hoje na live com o nosso super expert em neurociência, Alexandre. Ó, Alexandre já tá aí pra nossa live. Vamos torcer para que as pessoas venham, né? Normalmente a galera, esse horário tá trabalhando, mas vai ficar salva essa live. A gente vai depois disponibilizar não ela na íntegra, mas em alguns pedacinhos. Deixa eu colocar aqui. Hoje eu e o Alexandre a gente vai mostrar e explicar para vocês por que é que dieta não funciona. Ai, deixa eu chamar o Alexandre. Cara, aqui tá lá em Portugal. Hoje o horário especial da live, né? Às 17 horas, porque lá em Portugal são 9 horas da noite, 21 horas. Oi, Alexandre! Tudo E aí, bem? como tá? Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo maravilha. Olha só. Já, galera, quem vai chegando para a live, vai encaminhando, pega lá o aviãozinho e encaminha para pelo menos 10 pessoas, para que a gente possa mostrar e explicar para vocês, conversar um pouquinho porque que dieta não funciona, né, Alexandre? Eu, Ana, nutricionista, dizendo que dieta não funciona. Vamos ver o que vai dar isso. Vamos ver o que é que o que é que nos aguarda essa conversa. Alexandre, eu queria primeiro te agradecer, né, por estar aqui com a gente. Eu acho que vai ser super esclarecedor essa nossa conversa para que quem busca emagrecer comece a entender algumas coisas, né? Claro que isso não é uma coisa pontual. O processo todo de emagrecimento ele é muito mais complexo. Você vai ter muito mais, né, coisa para falar aqui para gente. Então, eu quero que você comece se apresentando, né? Apresentando um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre quem é você aqui para a galera. Mas antes disso, eu quero abrir o seguinte, gente. Já pedi para quem estava aqui antes, vou pedir para quem está aqui agora. Pega a setinha, aquele triângulozinho, encaminha aí para pelo menos 10 pessoas e chama a galera para essa live num horário especial aí às 17 horas. Porque o assunto vai ser muito legal e a gente vai te sugar, Alexandre, vai te sugar. Quem tiver Vamos alguma lá. pergunta, por favor, coloca nos comentários ou coloca aí naquele pontinho de interrogação das perguntas, que a gente vai ver se consegue responder todo mundo. Se não respondermos aqui na live, a gente vai responder depois no privado, né? Então, para tirar todas as suas dúvidas. Não esquece de mandar. Antes de tu se apresentar, mais um recado. Se gostar do conteúdo, por favor, deem um coraçãozinho, deem um likezinho ali, porque isso faz com que o Instagram mostre essa live para mais pessoas, né? Isso ajuda a gente a disseminar esse conteúdo também, que as pessoas possam vir para cá. Então, a palavra está contigo, Alexandre. Bom, Ana, eu gostaria de agradecer, então, o convite, né? E esse encontro maravilhoso aqui entre duas expertises, na verdade. E eu tô fazendo uma série de lives com vários profissionais diferentes, de vários ramos, né? Exatamente para isso, para mostrar como a neurociência influi em vários campos, né? E é como a gente já estava conversando em outro momento, você me disse, poxa, como eu gostaria de saber isso na faculdade, né? E isso as pessoas não passam para a gente. E é isso que eu mais escuto, né? Então, eu trabalho com neurociência aplicada a negócios, basicamente, tá? Então, consequentemente, eu já atuei em centenas de tipos de negócios diferentes. Em cada negócio, a gente percebe o quê? Que existem pessoas trabalhando e pessoas têm um sistema nervoso central, tem um cérebro, né? Esse cérebro é igual para todo mundo, né? Anatomicamente igual para todo mundo. Consequentemente, a gente tem algumas demandas de assertividade para a grande maioria das pessoas. Então, dependendo do estímulo que você tem um comportamento X, né? Então, assim, nós somos muito mais previsíveis do que a gente pensa que a gente é. E na nutrição, no caso da dieta, no caso de um desafio como esse, que é buscar emagrecimento, né? Emagrecer um corpo, por exemplo, não é diferente, não é diferente de um outro tipo de desafio de mais, vamos dizer assim, mais baixo nível cerebral, no sentido de que mais perto da nossa questão mais instintiva.
tá? Então, como a gente estava conversando até em outro momento, só para a gente introduzir o assunto, a gente tem 3 grandes prioridades no nosso cérebro, né? O nosso cérebro foi construído há aproximadamente 500 milhões de anos, para você ter uma ideia, desde que começou a construção do cérebro, e ele serve para 3 coisas básicas, tá? Nos proteger de um perigo, de um momento tenso, ou a gente entrar numa luta com alguém, né? Então, quer dizer, ele tem aquele momento de gerenciamento de tensão, consumir energia, né, para manter o corpo, para manter o próprio cérebro. Nosso cérebro consome 25% de toda a caloria que a gente consome, então imagina, é bastante, né? Dá umas de 500 a 700, dependendo de quanto você trabalha o seu cérebro, né? 500 a 700 calorias por dia, não é pouco, né? E o terceiro, reproduzir. Então, quer dizer, o emagrecimento, ele praticamente corrompe uma das leis principais do nosso cérebro, né? Então, o que se diz que a dieta é eficaz, talvez o plano seja, mas a dieta em si, para o cérebro, ela não funciona. O cérebro não entende dieta, o cérebro ele não concorda com dieta, né? Por isso que ela acaba se tornando um desafio enorme para quem está passando por isso, né? Então a pessoa vai lá, te procura e diz, eu gostaria de perder peso, eu gostaria de mudar a minha alimentação, né? Principalmente depois de adulto, né? E a pessoa enfrenta um desafio fora do comum, né? E eu vejo, inclusive, é engraçado que no final do ano as pessoas acabam prometendo tudo, né? Elas prometem que vão fazer exercício, elas prometem que vão emagrecer, elas parecem que vão parar de fumar, que vão mudar a vida. E eu digo assim, calma, calma. Eu vejo as pessoas falando, eu digo, calma, calma. Tenta prometer só uma coisa. Aí você faz essa e depois a gente passa para o próximo desafio. Porque você não vai conseguir gerenciar 3 grandes hábitos ou 3 grandes vícios de uma vez só. Você não consegue deixar de fumar e emagrecer ao mesmo tempo. Calma, vamos fazer uma coisa, depois a gente faz outra, né? Você se meteu numa enrascada muito grande. E sabe que a questão da calma é uma coisa bem difícil de lidar, né, no consultório. Isso as pessoas estão muito imediatistas, né? Tu sabe que existem algumas coisas quando a gente fala dieta, que as pessoas elas precisam ter muito claro, né? Porque as pessoas não sabem o que é dieta. A dieta, ela nada mais é do que aquilo que você come. Ai, Ana, mas eu como McDonald's, eu não posso dizer que eu faço dieta. Tá errado, porque dieta é tudo que você come. Então, o seu padrão alimentar é a sua dieta. Se ela é saudável ou não, se ela está adequada nutricionalmente ou não, isso é outro assunto. Mas Sim. Isso é a dieta. Então, o conceito de dieta tem. Aqui no Rio Grande do Sul é uma dieta, no Nordeste é uma dieta, em Portugal é uma dieta. Cada um tem um estilo de dieta. Dentro do Rio Grande do Sul, aqui na Serra é um padrão, é uma dieta, no litoral é outro, na fronteira é outra. E assim a gente tem N exemplos. Isso é a denominação, vamos dizer assim, do que é uma dieta. O que no popular as pessoas entendem? Entendem que dieta está associada à perda de peso. Aí a gente poderia abrir um outro parênteses aqui, que eu acho que não é o caso, mas dizer o que significa para o cérebro dizer que você vai perder peso? Vai perder energia vital. Vai perder estoque de energia, estoque, né? Então é outra coisa que também associa isso aí. Então as pessoas associam dieta à perda de peso. E aí existe um outro equívoco, né? Que as pessoas também, elas também associam que estratégias alimentares são dietas. Né? Não que não sejam específicas, mas elas são estratégias. E aí, aonde que a gente entra aqui? Por que dieta não funciona? Porque a pessoa pega o padrão alimentar atual que ela tem. Vou dar um exemplo. Eu, Ana, moro em Caxias do Sul e saio daqui, vou, sei lá, para o Nordeste. E eu saio da minha dieta e começo a implementar uma outra dieta. O que é que o meu corpo vai sentir? Ele vai sentir. Ou eu vou comer mais, ou eu vou comer menos, dependendo do meu paladar. Então, a gente tem várias coisas que envolvem as dietas. E por que é que dieta não funciona? Porque as pessoas associam a essas coisas, não a realmente o que você come, e elas mudam de uma hora para outra. Se hoje você tem um padrão alimentar errado, vamos dizer assim, que não te supra nutricionalmente, que faça com que você ganhe peso, que você come muito fast food, muito industrializado, você simplesmente resolve ser a garota saudável, né?
o que é que o teu corpo entende? Ele entende uma mudança de padrão muito rápida. E o paciente ali na frente, ele tende a voltar ao seu padrão antigo. E é isso que eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas, porque, primeiro, eu gostaria de te perguntar de verdade, por que é que as pessoas têm... E eu falo as pessoas porque eu não tenho essa sensação. E a gente falou hoje mais cedo, quando a gente conversou um pouco, que era assim, que eu não cheguei a te falar, mas você foi me falando algumas coisas e eu pensei, mas eu acho o arroz integral muito mais gostoso que o arroz branco, né? Eu pensei, a hora que tu deu o exemplo do arroz integral, eu falei, mas eu não sinto isso, mas eu não sinto. Eu, né? Eu, Ana. E eu sei que os meus pacientes têm uma dificuldade enorme. Então, primeiro por que que as pessoas têm essa ideia de que eu preciso ser 8 ou 80? Por que que você tem que ser saudável, não ter uma dieta saudável e ter uma dieta saudável? E por que é que o meu cérebro tende a voltar para o meu padrão antigo? Não sei se eu consegui te perguntar. Sim, Foi? sim, Tá. sim. Então vamos lá. Sim. Não, o que acontece é o seguinte, o nosso cérebro ele é doutrinado desde que a gente nasce, tá? Então você percebe perfeitamente dois tipos de criança. A criança que ela tem uma dieta mais saudável e a criança que não tem a dieta saudável. O que uma come e o que a outra come e, consequentemente, que tipo de adulto vai ser as duas crianças. Isso já é fato, você deve ter milhares de pesquisas que demonstram isso, tá? Não é a minha Agora, desculpa. agora, o que... Não, eu sei dizer, a nutrição infantil não é a minha área de atuação, mas a Uhum. gente vê muita relação de paladar infantilizado, né? Que é o que a gente Não, eu até digo isso porque tem pesquisas em neurociência que acompanham crianças desde bem pequenininhas e mostram as crianças que tiveram uma alimentação mais saudável em comparação a crianças que tiveram alimentação industrializada, tem um diferencial cognitivo maior. Então, assim, as crianças que têm uma alimentação mais saudável, elas têm uma inteligência cognitiva mais aprimorada do que crianças que eram sedentárias, do que crianças que conviveram com comida industrializada, tá? E o paladar também é construído na infância. Então, assim, você percebe bem um adulto, por exemplo, que gosta de salada, que gosta de fruta, era aquele adulto que, quando ele era criança, a mãe estimulava esse tipo de alimentação. Por que eu digo isso? Porque depois de adulto, né, a gente vai preferir comidas mais calóricas. O nosso cérebro em si, ele prefere comidas mais calóricas. Não à toa que a Coca-Cola vende a rodo. A Coca-Cola é pura glicose, é pura glicose. Inclusive tem ácido na própria Coca-Cola para quebrar aquele impacto da glicose, porque é tão forte que senão você vomitaria de tanta glicose que tem num copo de Coca-Cola. Mas o nosso cérebro ama Coca-Cola. Então o que acontece? Experimenta tirar a Coca-Cola da sua vida por 30 dias, por 60 dias, por 90 dias. Você vai entrar em abstinência de refrigerante, vai entrar em abstinência, tá? Mas experimenta ver como o seu corpo se transforma em 90 dias sem Coca-Cola, tá? Então, ou seja, nós temos mais papilas gustativas para o doce do que para as outras, sensações. Por quê? Porque o doce costuma ser mais calórico. Então, há 1 milhão de anos atrás, se eu tinha algo que era doce para comer em detrimento de outra comida, o meu paladar fazia com que eu tivesse mais prazer em cima do que era doce, exatamente porque tinha mais caloria, exatamente porque me daria mais energia. Então, o leite materno ele é adocicado exatamente para a criança se grudar ali, entendeu? Então, o que acontece? Tudo que te dá mais prazer é tudo que libera mais dopamina. Então, glicose é energia. O cérebro entende o quê? Que se eu como glicose pura, eu transformo isso em energia rapidinho. Enquanto que outro tipo de carne eu tenho que transformar em gordura para quebrar essa gordura. Então, assim, você percebe quando está em um sistema de emagrecimento que você cansa rápido, que você se estressa rápido. É o seu corpo reagindo. O teu corpo cansa rápido porque ele tem que quebrar aquela molécula, que é uma molécula extremamente complexa de gordura, para transformar em energia. Então isso é extremamente cansativo. E na glicose não. Por isso que quando você está meio cansadão, você toma um copo de Coca-Cola, já fica maluco. Por quê? Porque ele é glicose pura, ele quebra muito rápido isso. Eu lembro que quando eu estudava e passava horas estudando, assim, sentada, eu tomava muito café adoçado. E era justamente por isso, não era só por causa da cafeína, porque eu já tinha tolerância à cafeína. Hoje menos, né? Também
consumo menos, né? E aí, ó, tem uma pergunta ali falando em relação ao álcool, né? Que a gente falou. Da mesma forma, o álcool da mesma forma. Mede quantas calorias tem uma caipirinha para você ver. É uma bomba calórica. É uma bomba calórica. E aí, no álcool, a gente tem a relação álcool e açúcar, muitas vezes. Né? Não é o álcool que é uma bomba. Só. E mais do que isso, né? A degradação do álcool, ela vai gerar alguns metabólitos ali bem danosos para o seu corpo que vão impedir o processo de mobilização do ácido graxo. Eu lembro. Voltei. Voltou, vamos lá. Olha aí, ó, eu não sei, tocou meu celular. Será que eu consigo desativar o telefone? Se eu botar no... Não sei, deixa eu tocar. Alguém tentou me ligar e desistiu, ou eu apertei aqui. Mas olha só, eu tinha um professor que dizia assim, burro é a gente, inteligente é o nosso corpo. Então não importa, isso quando eu estava numa especialização ainda na área da educação física, né? E aí a gente falava sobre isso e ele dizia, o seu corpo vai se adaptar, vai fazer de tudo para você não seguir o plano e não ter uma adaptação para determinado tipo de treinamento, para você ganhar mais músculo, porque ele não está acostumado. Ele vai tentar gastar menos energia possível, não importa se você vai se matar treinando, né? E ele falava de todas as questões de aporte, principalmente da desistência. Né? Por que as pessoas elas vão bem 3 meses? Assim, em muitas coisas, né, Alexandre? Não só na dieta e no exercício. As pessoas vão bem por 3 meses e elas... Algo acontece. Eu estava indo bem, mas a pandemia, mas começaram as aulas, mas, sei lá, morreu meu cachorro. Estou dando exemplos aleatórios aqui. Então, a gente sempre tem um mas na nossa vida para não dar continuidade. E a verdade é que é o nosso cérebro... A gente não está dizendo que as coisas não acontecem, né? Porque as coisas acontecem. Sim. Se morre o cachorro, a pessoa sofre. Começam as aulas, fica mais difícil a rotina. Mas o seu cérebro, ele potencializa essa objeção, esse motivo e torna aquilo... torna aquela outra coisa quase que impossível. E você volta... para o teu estado de inércia. Você volta para onde você estava. E aí parece que você tenta e você nunca consegue. E aí vem aquelas frases que eu queria te perguntar. As pessoas sempre falam, né? Já fiz de tudo para emagrecer e não consigo. Né? Então eu queria que você me explicasse um pouquinho para a galera por que é que essa relação gera um efeito muito negativo para quem realmente precisa e quer emagrecer. O que acontece? O nosso cérebro, ele dá muita ênfase à parte mais negativa, né? Então, o que acontece? Quando você está num processo de emagrecimento, você está num processo de sofrimento. Não deixa de ser um sofrimento. Para algumas pessoas mais, para outras pessoas menos. Tem pessoas que têm uma facilidade, têm um metabolismo mais acelerado e tal. Então, é mais fácil, né, esse desafio. Mas tem pessoas que têm um metabolismo mais lento, né? Tem pessoas que, inclusive, têm problemas no próprio hormônio da grelina e da leptina. Então, quer dizer, isso atrapalha muito o processo de emagrecimento. Então, obviamente, para algumas pessoas esse desafio é muito mais duro do que para outras pessoas. Mas, gente, é como tocar guitarra, é como tocar piano. Por exemplo, tocar piano é muito difícil, incomoda todo mundo. Naquele primeiro momento você vai atrapalhar toda a casa com aquelas notas todas erradas. Você vai achar que nunca vai conseguir tocar. Mas se você persistir naquilo e começar a encontrar propósito, daqui a pouco, pum, sai uma música. Aí o que acontece quando sai a música? O cérebro de vocês linka a solução com o esforço. Tá entendendo? E ele lança uma carga de dopamina do tipo, opa, eu acho que a gente venceu aí. Entrou alguma coisa que parece que as coisas estão conectando. Eu acho que esse esforço tá valendo. Mas mesmo assim eu vou resistir, porque é muito esforço. Aí você continua. Daqui a pouco você toca a segunda música. Aí ele lança outra carga de dopamina no tipo, nossa, eu acho que isso aqui tá funcionando. Eu tô conseguindo compreender qual é o esforço desse cara. Entendeu? Emagrecimento é a mesma coisa. Você faz, não acontece nada. Daqui a pouco você sobe numa balança e baixou 2 quilos. Aquilo já é uma vitória. Nossa, o que está acontecendo aqui? Eu acho que começou a funcionar.
Se começou a funcionar, você já pega aquilo que você não acreditava, aquilo que não era uma crença, aquilo que eu fazia pela Ana, porque a Ana estava me dizendo para eu fazer, né? E aí eu disse, ó, vou confiar nela, vamos ver, eu vou seguir o que ela me falou, mas se não funcionar, eu ponho a culpa na Ana, eu vou fazer assim, tá? Então eu vou jogando, daqui a pouco funciona. Daqui a pouco, olha, aí eu posso te ligar e dizer, Ana, eu acho que eu baixei 2 quilos. Aí você vai, então vamos fazer o seguinte, vamos mudar um pouquinho, vamos fazer alguma coisa um pouco mais acelerada. Quem sabe você agora não caminha, dá 2 voltinhas na quadra de noite. Vou fazer. Aí dá mais 2 voltinhas na quadra. Ou seja, o que a gente está fazendo? A gente está colocando ali direcionadores, outras atividades que são direcionadoras para você perder peso, tá? Então, o perder peso a gente chama isso de um indicador de outcome, ou seja, ele é um indicador de resultado. A gente não consegue trabalhar em indicador de resultado tão intangível como perda de peso. Não é uma coisa que eu faço assim, ó, quero perder peso e começo. O perder peso ele está totalmente nivelado a atitudes de perder peso. Então a dieta ela é uma parte do perder peso, né? Então quer dizer a atividade física ela é complementar, a mudança de mindset seu também é importante, né? E o que é mais legal a partir disso? Quando isso começa a funcionar, você começa a atuar em ações secundárias em relação à perda de peso. Você começa a se sentir melhor, e isso é um indicador positivo. O seu cérebro começa a perceber que você começa a se sentir melhor, você começa a se sentir mais bonito, a autoestima eleva, isso também é resultado da dieta, mas que o seu cérebro está vendo ganho aí. Então, o que eu digo para as pessoas? Tentem enxergar a solução em tudo que vocês estão fazendo, tá? Por exemplo, hoje o que eu vou fazer? Hoje eu não quero fazer nada, por exemplo. Eu quero sentar, deitar na minha cama, pegar meu telefone e ficar vendo um seriadinho a noite inteira. Eu não quero criar, não quero trabalhar, não estou afim. Beleza, o meu cérebro está ganhando. Eu posso estar perdendo. Eu posso estar perdendo tempo. Você me diz assim, pô, levanta dessa cama, eu cheio de coisa para fazer. Você não está ganhando nada com isso. Eu posso não estar, mas o meu cérebro tá. O nosso cérebro sempre ganha. Ele nunca perde, tá? Você sente que o cérebro está perdendo quando ele começa a fazer com que você desista do que é difícil. Então, se você compreender que quando você está querendo desistir de algo que é difícil, é o seu cérebro dizendo para você parar porque ele está desconfortável, começa a achar de novo o foco, a solução e o propósito do que você está fazendo. Assim ele retoma a função de ganho, tá entendendo? Então assim, a dieta, o emagrecimento, ele não é um propósito da Ana. A Ana é um catalisador, é uma ponte entre uma pessoa que tem uma estrutura técnica para te mostrar como fazer isso de uma forma saudável, mas depende estritamente de você, como qualquer sucesso. Você não pode olhar o sucesso de uma pessoa e dizer, nossa, eu queria tanto ter esse sucesso. Eu sempre digo, muito bom, todo mundo quer. Todo mundo quer tudo, mas quem é que tem vontade de fazer? Pouquíssimas pessoas têm vontade de fazer. Perfeito. É assim que funciona. Perfeito. Nossa, você falou várias coisas e eu até fiquei feliz, sabe? Porque eu gosto de fazer marcenaria e artesanato, então eu pinto minhas paredes, faço as coisas, e é justamente nesse momento, sabe? Quando eu me sobrecarrego, eu vou lá e faço. Então eu fiquei bem feliz que eu tô dando, e às vezes eu penso, eu não vou pensar que eu tenho trabalho, que eu tenho coisa para fazer. Nesse momento eu vou relaxar. Eu passo às vezes 3, 4 horas mexendo em gesso e coisa, mas é porque eu gosto. Quem segue meu perfil sabe que eu gosto de fazer essas coisas. Mas não era isso que eu ia falar. A Luciane ali um pouquinho mais para cima, ela perguntou alguma coisa. O que fazer quando o organismo está acomodado? Então tem uma dessas coisas que foi o que você acabou de dizer, que é quando você vê que o teu cérebro está te levando para voltar a repetir os seus padrões antigos, né? Te desestimular, porque você não está tendo resultado, você precisa buscar lá na sua consciência, o inconsciente, eu não sei exatamente onde, essa motivação. E existe uma coisa também, Luciane, que se chama platô. E aí isso acontece nas questões fisiológicas do 880. Quando você emagrece 10 quilos em 30 dias, você gasta todo o seu cartucho. E o que é que o seu cartucho, entenda, um cartucho gasta toda o seu corpo. Reserva. A sua reserva. Ele vai entender, meu Deus, veio Entramos a fome, em crise. Voltou a fome mundial. Isso. E o que é que você faz? O seu corpo dá um jeito de parar de emagrecer. Por isso que emagrecimentos rápidos, eles não funcionam.
Por isso, e é difícil isso, sabe, Alexandre? Porque o paciente, ele quer vir em 30 dias perdendo pelo menos 4 quilos, 5 quilos. Se ele emagrece 2, ele fica triste, né? E aí eu tenho vontade de pular, de abraçar, de, sabe? Dizer assim, meu Deus, olha que legal. E ele diz, ah, só 2. E não é isso. Porque o que acontece? Como o nosso corpo se adapta, que era aquilo que eu vinha dizendo, que o nosso corpo é burro e o nosso cérebro é inteligente, né? Então, o nosso acaba fazendo com que a gente se torne, né? Fazendo com que a gente nos mantenha vivo, né? Mantenha a nossa espécie viva. Se você quer emagrecer rápido, você vai entrar num platô rápido. E esse platô, ele é um platô muito mais difícil de sair. Claro. Eu nem vou falar das questões metabólicas aí, que é perder massa muscular, que é perder água, né? Todas essas questões que ainda é outra questão. Mas você perde cartucho, pensa assim, você perde munição para esse processo. Quando você vai em doses homeopáticas, que sejam 2, que sejam 1,5 kg por mês, por períodos, acrescentando pequenas coisas, fazendo as pequenas mudanças, por mais que esse tratamento, esse processo seja mais longo, ele é um processo mais duradouro. O seu corpo, ele não... E é o que eu chamo de emagrecimento ecológico, porque você não chega para o teu corpo e diz assim, hoje eu como McDonald's e Pizza Hut, tô dando um exemplo, tô sendo bem exagerada aqui, né? E amanhã eu viro a tia da fruta e do iogurte, sabe? Eu tenho um vídeo no meu YouTube bem antigo que fala de uma menina que ela brinca, ela fala hoje eu acordei e decidi que vou ser fitness. Tipo assim. E o paciente, ele chega assim no consultório. E eu decidi que hoje eu vim mudar e aí eu te liguei aquele dia e já agendei a consulta e tô aqui pra gente mudar. Hoje eu decidi que eu vou mudar, sabe? Então, essas coisas acontecem. Então, pensa que se você tá num período acomodado, num período de platô, que você não consegue emagrecer, você vai precisar dar estímulos diferentes. Vai precisar avaliar os seus padrões, tanto de comportamento, as questões motivacionais, quanto o seu padrão alimentar. E aí vem aquela velha história, né? Quando a gente fala que dieta não funciona, eu sempre digo para as pessoas, e se eu dissesse que você vai ter que viver de dieta? Qual é a sensação que você tem? Aí a pessoa diz, meu Deus, não, então eu prefiro ficar com o peso que eu tenho. Porque a associação da palavra dieta está relacionada não com o que você come no dia a dia. Porque eu vivo de dieta, você vive de dieta, Alexandre, todas as pessoas que nos ouvem, elas vivem de dieta. Claro. Não significa que seja uma dieta saudável ou que seja uma dieta adequada, mas o que a gente come é a nossa dieta, né? Claro. Então a gente precisa mudar essa relação e pensar o que é que eu preciso fazer para acelerar um pouco mais o meu metabolismo. Eu preciso diminuir a quantidade de energia? Talvez sim, talvez não, porque eu não posso ficar baixando caloria e daqui um pouco tá consumindo 1.000 calorias por dia. Eu não posso fazer isso. Mas eu também não posso, daqui um pouco eu tenho que aumentar o meu gasto energético, eu tenho que dar outros estímulos, eu tenho que mudar o estilo, a estratégia alimentar. Bom, eu fazia uma dieta equilibrada, normocalórica, normoglicídica, normoproteica, né? E aí agora eu vou para uma dieta cetogênica, onde eu baixo a quantidade de carboidrato. Daqui um pouco eu vou fazer uma dieta à base de vegetais. Daqui um pouco eu vou fazer uma estratégia de jejum intermitente, sempre buscando fazer com que o corpo não se adapte, porque ele vai se adaptar. Não dá para viver de dieta low carb, não dá para viver de dieta cetogênica, não dá para viver de jejum intermitente, se esse não for o seu padrão alimentar natural, né? Então é isso que as pessoas precisam entender também. Alguém fala sobre a tomada de consciência, né? Do que fala e o que faz. Depois eu quero falar com alguém que eu fiz umas questões ali no meu stories e as pessoas responderam alguma coisa. Estou há muito tempo sem praticar exercício. Comecei a tomar água, já falou que como modificou, né? É bem isso aí. Alexandre, outra coisa que eu queria te perguntar. Espera aí que eu fiz um bloquinho de anotações de coisas que eu quero te perguntar. Eu falei que eu ia te perguntar, né? Muita coisa. Vamos lá que o tempo é curto. Eu acho que a gente só tem meia hora, hein? Sério? Vamos lá, olha só.
Então, eu fiz algumas perguntas lá no meu Instagram e eu falei para as pessoas o seguinte. Primeiro, eu perguntei para elas o que elas achavam, se dieta funciona e dieta não funciona. 40% delas disse que dieta funciona. 40%. Só que a pergunta seguinte foi assim: se dieta funciona, para você emagrecer é fácil ou é difícil? 95% disse que emagrecer é difícil. Se dieta funciona, por que emagrecer é difícil? A verdade é que o nosso cérebro ele não foi construído para emagrecer, ele foi construído para engordar. Se a gente for ver até a Idade Média, ver as fotos das rainhas, como é que eram tudo rechonchudas. A nobreza era toda rechonchuda. Ser rechonchuda é sinal de vitória, é sinal de sucesso. Num mundo sem comida, os gordinhos são a sensação do momento. A nossa sociedade é que julga o gordinho. Por quê? Porque a gente tem comida sobrando. Mas o nosso cérebro está muito feliz com os gordinhos. Vocês podem ver que o gordinho é aquele cara sempre mais felizão da turma. Ele é o mais risonho. O cabelo das gordinhas são sempre mais bonitos, né? Por quê? Porque ela tem ali toda a proteína que precisa. O corpo tá maravilhado com aquela estrutura. Mas a nossa sociedade nos cobra a magreza. Por quê? Porque a magreza hoje é ser saudável. Mas nunca foi. Para o nosso cérebro nunca foi. O nosso cérebro ele trabalha com dois tipos de hormônios mais relacionados com a fome. Um chama-se grelina e o outro chama-se leptina, tá? O nosso cérebro ele libera a grelina logo que você inicia uma falta de alimentação no corpo, ele já libera a grelina. Ou seja, ó, tô com fome, vamos comer. E a leptina, você pode estar saciado que ele demora para liberar a leptina de propósito. Por quê? Porque se você ainda tem comida, o cérebro diz, continua comendo porque amanhã pode não ter. Porque o nosso cérebro tem 200 mil anos de idade. Há 200 mil anos atrás, se você tinha chance de comer, você tinha que continuar comendo até estourar. Porque amanhã a gente não sabe se ia ter comida. Então, ele demora a liberar a leptina. Percebe que se você come com calma, por exemplo, comer um prato de comida, aí você começa a conversar com alguém, você não se inspira mais em servir um outro prato. Porque a sua saciedade passou. A não ser... Isso é uma coisa muito importante para as pessoas terem, a não ser que a alimentação seja uma âncora para outro tipo de relação emocional. Ou seja, ela está triste, ela está ansiosa, ela está com raiva, então ela está com algum problema emocional que ela busca na alimentação esse prazer que ela não está tendo da vida. Então, quando ela come, né, aquela clássica cena do cinema, né, da menina que termina com o namorado, vai para casa e come um pote de sorvete. Sorvete é pura gordura, né? O que ela está fazendo ali? Ela está querendo se suicidar? Não, ela está liberando doses de dopamina no cérebro para que ela volte a ter prazer novamente. Ela está em depressão. Depressão é o cérebro dizendo assim, puxa, que a gente está sentindo uma dor porque a gente perdeu alguma coisa, então agora vamos tocar glicose e gordura para dentro do nosso corpo que eu vou ficar feliz. Então, quer dizer, para ela fazer o cérebro feliz, ela se destrói, tá vendo? E isso é maluco, né? Porque é justamente uma das coisas que eu sempre falo. As pessoas, elas associam... eu falo muito dessa conexão, que as pessoas precisam retomar a sua conexão com o alimento e tirar do alimento uma responsabilidade que ele não tem, né? O alimento, ele é a nossa fonte de vida. As pessoas precisam ter clareza disso. O alimento, ele é aquilo que nos faz viver, uma das coisas que nos faz sobreviver. Agora, dizer que o alimento é o culpado pelo fato, né? Quando a gente fala de outras coisas, por eu estar dizendo, a culpa é da comida, que é gostosa. Oi? A culpa é do sorvete do Mac, que é tão delicioso, aquele sundae. Realmente, gente, eu acho que do McDonald's a única coisa que eu como de vez em quando, assim, é uma casquinha, sabe? E é muito gostoso, porque é açúcar e gordura. Mas... para de dar essa responsabilização para o alimento, porque ele não é responsável pela sua frustração, ele não vai resolver a sua frustração, ele não vai resolver o seu ganho de peso. A gente fala de ação, reação, né? E aí, quando você tem se você tá triste, e aí você come, né? Quando a pessoa tá triste, ela não come brócolis. Ela não vai lá e come uma bacia de maçã. Ela não descasca 10 laranjas e come 10 laranjas. Eu nunca vi. A gente fala muito de compulsão alimentar. Eu nunca vi alguém dizer assim, meu Deus, eu tô com uma vontade de comer brócolis hoje.
Uma Ai, tô com bacia de uma brócolis, vontade né? louca de comer laranja. E tem glicose, tem a glicose da frutose. Não é, gente? Então, é essa responsabilização que a pessoa dá para esse tipo de alimento. Claro, existe uma relação fisiológica do açúcar, que você já explicou antes aí, né? Dessa questão viciante aí do alimento. Mas a pessoa, ela precisa restabelecer essa conexão com a comida. E ela precisa entender que nenhuma comida vai desestressar, vai desentristecer, não vai desdeprimir, né? Nem sei se essas palavras existem, mas é só para a gente tentar falar num linguajar bem informal, para as pessoas também entenderem tudo isso. Então, ela não é a solução de problema, ela não é nem a solução e nem a causa. Porque quando você come descompensadamente, tem outra causa atrás da comida. A culpa não é do alimento, né? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho essa questão do vício e da compensação e da responsabilização na comida. Ok. O que acontece? Nós somos uma massa de hábitos, tá? A nossa vida é uma rotina pura, ok? Por exemplo, você sai de casa, quando você chega, o que você faz? Você larga a chave da casa no mesmo lugar de sempre. Se você não larga a chave da sua casa naquele lugar, quando você sai, você esquece a chave em casa, porque ela não estava ali. Então, o que acontece? Tá? O hábito, o nosso hábito, ele faz com que a nossa performance acelere. Ou seja, o meu cérebro transforma a minha vida numa massa de hábitos para que eu consiga fazer mais coisas em menos tempo sem pensar. Então, ele automatiza o meu comportamento para que aquilo que funcionou antes, eu não precise pensar novamente. Por exemplo, quando você está aprendendo a dirigir, o que acontece? Você sai exausta de uma aula de direção. Uma hora de aula você sai exausta mentalmente, porque você tem que pensar tudo. Hoje você pega o carro, você está lá botando batom, ouvindo rádio, atendendo o celular e tal, fazendo muita coisa junto, porque já automatizou. Então você não sofre mais, o seu cérebro já faz aquilo de uma forma instantânea, tá? Alimentação da mesma forma. O que acontece? Você começa a se alimentar de uma determinada forma, o seu cérebro se habitua naquela forma. E ele não quer abrir margem para outro tipo de informação que mude aquele modelo mental que é funcional. O que é funcional? Ele mantém o funcionamento dele de uma forma saudável. O seu cérebro está saudável, o seu corpo não. Então, às vezes eu separo, na aula eu separo você do seu cérebro. Às vezes o que é bom para o cérebro não é bom para você. E às vezes o que é bom para você não é bom para o cérebro. Então, o que acontece? Aí a gente tem que mudar o hábito. Um hábito positivo, ele chama virtude. Ou seja, eu sei que se eu estudar muito, eu vou ir bem naquela prova. Por quê? Porque eu já repeti isso e funcionou, e o meu cérebro ganhou. Então, a primeira coisa que eu tenho, quando eu tenho um desafio de uma prova, o meu cérebro diz, opa, temos que arrumar um tempo para estudar. Porque você sabe que só estudando a gente vai liberar aquela dopamina lá no final. Legal, isso é um hábito positivo. Se você começar a correr, se você começar a fazer um esporte, no final desse dia, você vai liberar uma carga de endorfina, que vai te dar prazer. O seu cérebro vai começar a associar, opa, prazer nisso. Não era para eu estar sentindo prazer, eu estou gastando energia, mas eu senti. Amanhã eu quero de novo. Então você vai começar fazendo isso. A alimentação da mesma forma também. Se você muda o hábito e começa a ganhar com isso, você tem uma dieta que é uma virtude, uma dieta positiva. O seu cérebro vai mostrar para vocês o benefício. Caso contrário, é um vício. Um hábito negativo se torna um vício. Então ele vai ser bom para o cérebro e vai ser ruim para o corpo. Tá entendendo? Então o que a gente tem que começar a fazer? Conseguir racionalizar a tempo isso. Só que é impossível. Eu posso dizer para vocês que é impossível trazer essa racionalização a tempo. Freud chama isso de teoria psicanalítica das pulsões. Tá? Você tem uma pulsão. O que é uma pulsão? Eu vou comer brigadeiro. Pum! Come brigadeiro, depois você se arrepende. Putz, eu comi esse brigadeiro, eu não podia. Eu estava de dieta, eu estava querendo emagrecer, eu comi isso aqui. Aí você se arrepende, você entra naquele momento depressivo. O que vai acontecer? O seu cérebro mostra a dor, você se arrepende, só que depois ele faz com que você esqueça essa memória de dor. E ele vai repetir a pulsão novamente. Tá entendendo? Então a pulsão ela é uma coisa que vai vir sempre até que você consiga encontrar propósito em outra ação. Por isso que muitas vezes quem para de fumar se vicia em bala. Porque tem glicose também. Então ele troca um vício por outro. Só que a gente diz assim, ó,
Cara, entre você se destruir o pulmão e entre você pegar uns quilinhos, pega uns quilinhos. Pelo menos você vive mais tempo e de uma forma mais saudável, entendeu? Sabe-se lá na frente, se você daqui a pouco não começa a caminhar, fazer uma bike e perde esses quilos, aí você ganha. Mas assim, é muito difícil você eliminar um vício assim, de pai pronto, entendeu? Principalmente emagrecer, que é algo que é como separação, entendeu? Por exemplo, você tá com uma pessoa, você ama uma pessoa, tá? Vamos lá para o instinto mais primitivo, que é o da reprodução. Você ama uma pessoa, essa pessoa diz que não te ama mais. Não entra na sua cabeça isso. Como é que você vai viver sem aquela pessoa? No primeiro momento. Até que você ache o propósito novamente. Você encontra uma outra pessoa, né? Como diz a música da Cher, né? Tem vida após o amor, né? Então, assim, aquele amor passou e agora vai ter um outro amor. Você pode se apaixonar por outro tipo de alimento, contanto que você enxergue o propósito daquele tipo de alimento. Se você começar antes, se você se acostuma antes, se você começar mais velho, é mais difícil, porque o seu corpo tem mais preocupações de homeostasia para manter, se você está mais velho. Isso é muito isso mesmo com a alimentação, né? As pessoas que conseguem ver não só os benefícios, mas a disposição, a saúde melhorar, o padrão alimentar, às vezes, da família melhorar, elas comemoram cada detalhe, né? E você Sim. nota o paciente que está fazendo o processo de maneira mais eficiente quando ele te conta as pequenas coisas. Sabe? Tipo, nossa, hoje o meu filho comeu uma fruta, né? Então, essas coisas são legais da gente ver. E a gente nota muito isso. Alexandre, eu quero te perguntar uma outra coisa. Nesse processo que as pessoas têm de engorda, emagrece, tenta emagrecer, né? Volta para o platô, volta para onde ela estava antes. Por que é que as pessoas têm essa sensação? Elas se frustram, na verdade, né? Elas têm uma sensação de frustração. Você já explicou aqui pra gente que o nosso cérebro tende a ser sempre negativo. E isso é uma coisa que eu trabalho muito nas consultas, que é sempre olhar o lado bom, olhar a positividade da coisa. E às vezes eu falo assim, você é a chata do positivo, sabe? Das vibes positivas, assim, da vibração positiva. Mas não é isso, né? Tem um sentido nisso. Quando você vai fazer uma coisa de forma obrigada ou quando você vai fazer uma coisa com uma intenção, né? Quando a gente trabalha, o comer com atenção plena, tem 14 técnicas que eu uso, que uma delas qual é a sua intenção nessa refeição? Matar a fome, alguma outra, uma questão psicológica, uma ansiedade, uma angústia. Então, tem várias perguntinhas que você responde na hora para você dar uma intenção para aquela alimentação. E aí a gente estava falando, por exemplo, do viver de dieta, que era isso que eu queria te perguntar. Eu sempre falo que as pessoas elas vão viver de dieta. A diferença é que elas vão mudar a dieta, né? Vão viver comendo, porque só não faz dieta quem não come, quem vive de luz, né? E aí ninguém vive de luz. E aí, quando eu falo isso para ela vai mudar o padrão alimentar, um padrão alimentar errado para fazer um padrão alimentar adequado. E aí eu explico para ela, até foi um post que eu coloquei hoje, que falava sobre esse modelo transteórico da mudança de um hábito que a gente fala, porque a gente vive, a partir do momento que você tem um hábito, se você tem um hábito de consumir doce, por exemplo, não sei, né? Você sempre vai ter esse hábito. O que você pode mudar, né? O seu padrão, ou seja, não comer esse doce, mas você vai estar sempre em manutenção. E essas manutenções, a gente precisa ter consciência de que vão haver recaídas. E aí é aí que muitos pacientes, lá na metade do tratamento, eles se perdem. Eles estão indo bem no tratamento, eles têm uma recaída e eles não conseguem voltar para a ação, agir de forma para continuar ganhando peso. Inclusive, eles até regridem e ganham muito peso. O que é que o nosso cérebro entende sobre isso? Como é que ele entende essa situação? Assim, tipo, comecei a coisa bem, fui lá, deu uma decaída e aí agora não consigo mais voltar nem, tipo, pro início do início. O que acontece? Não à toa que a gula é um pecado capital. Né? Não é à toa, não é à toa. Porque se você for ver bem, os 7 pecados capitais
tanto a gula e a preguiça, por exemplo, fazem parte, né? Eles são a maneira que a igreja encontrou de você pecar de alguma forma. Porque é impossível um ser humano não pecar. Se você for ver os 7 pecados capitais, são pontos extremamente humanos. E eles foram inventados 300 anos depois de Cristo. Ou seja, para que as pessoas se vinculassem à igreja de alguma forma. Então, para você ter uma ideia, os monges, né, eles mantinham vinho em taças de antimônio, que depois que eles comiam, eles tomavam aquele vinho, aquilo dava ânsia de vômito, eles vomitavam para comer de novo, de tanto prazer que eles tinham em comer. Por isso que eles eram gordinhos. Tá? E a preguiça, da mesma forma. A preguiça, é biológica. Você nunca vê, por exemplo, na selva, um leão fazendo Cooper. Animal nenhum faz Cooper, sai correndo assim para, vamos dar uma corridinha junto? Não. Por quê? Porque correr é consumir energia. O leão passa o dia todo deitado. Se você for ver bem, leão fica deitado o tempo inteiro embaixo de uma árvore. Quando é que ele levanta? Para acasalar, para lutar ou para caçar. Por quê? Porque ele junta a energia dele só para esse momento. Perfeito. Nós humanos da mesma forma. A gente só levanta, a gente só se move se a gente tiver um propósito. A nossa diferença é que a gente precisa de salário ou uma remuneração para poder viver. Então a gente levanta da cama. Mas se você for ver bem, dificilmente as pessoas vão dizer: hoje eu vou levantar e vou sair para fazer uma academia. Se você não é acostumado a fazer isso. Não faz. É uma resistência cerebral de fazer isso, porque você vai estar consumindo uma energia que pode ser vital. Só que, ou você domina o seu cérebro, ou o seu cérebro te domina. Se você tem 100 quilos, se você, com a sua estatura, tem 100 quilos, há muito tempo, o seu cérebro ele colocou uma meta, ele colocou um balizador biológico de que o seu corpo convive bem com 100 quilos. Se você baixa de 100 quilos, você está morrendo com o seu cérebro. A partir de 100 quilos para baixo, você já está morrendo. Tá entendendo? Então, assim, quando você baixa desse peso, o cérebro de vocês começa a dar toda hora alerta. Temos que voltar aos 100 quilos, porque os 100 quilos é o nosso normal. Então, assim, isso chama-se homeostasia. A gente tenta voltar àquele status quo que a gente... Então, quer dizer, quando você perde muito peso, ou quando você começa a fazer um sistema de emagrecimento, a velocidade com que você volta ao peso normal, ela vai ser sempre muito mais rápida. Porque, olha só... Tem diversos casos que contam isso. Tá? Tem um caso de um cara que ficou preso numa caverna, para ter uma ideia. Ele ficou 90 dias perdido numa caverna. Ele entrou numa caverna, se perdeu e ficou lá. Tá? As pessoas tinham dado até ele como morto e tudo. Aí o que acontece? Ele demorou tanto tempo para sair dessa caverna que ele perdeu tanto peso que o cérebro dele começou a restringir, inclusive, as funções biológicas. Batimento cardíaco menos acelerado, unha parou de crescer, entendeu? Porque para conter a energia. Então o que acontece? O teu cérebro, quando você baixa de 100 quilos para 90, ele já começa a entrar no modo de retenção de energia. Então assim, vai ser mais difícil sim baixar de 90 quilos, porque o teu cérebro está lutando contra alguma intempérie do meio, ou seja, você está passando por uma dificuldade e eu estou aqui para te apoiar. Isso que ele está te dizendo. Tá entendendo? Então por que de vez em quando a gente desiste e se atira no brigadeiro? Por quê? Porque ali tem um pote de energia que eu mereço, pelo meu esforço. Só que daí você começa a botar tudo a perder, entendeu? E você desiste porque cansa. É um processo que você tem que se policiar a todo momento. São pulsões, são coisas difíceis mesmo de conseguir, sabe? Então, para você voltar, qualquer probleminha justifica. Pô, você entrou numa fase mal de grana. Pô, você vai se jogar onde? Na comida. Você brigou com o namorado. Você vai se jogar onde? Na comida. Você perdeu alguma coisa? Na comida. Você entrou em depressão? Na comida. Você tem uma angústia? Na comida. Por quê? Porque é aquela coisa que o cérebro diz, isso me dá prazer. E tudo que te dá prazer foi feito para que você perpetuasse a sua espécie. Se nós não gostássemos de fazer sexo, por exemplo, se sexo não fosse prazeroso, a gente não existia. Se nós não nos sentíssemos bem fugindo do perigo, nós não existíamos. Se a gente não sentisse prazer comendo, nós não existiríamos. Então, assim, tudo que te dá prazer foi feito para te trazer, para perpetuar a tua espécie. Por isso que nós estamos aqui. Só que também pode te atrapalhar, porque as épocas são outras. Eu não preciso mais sair para caçar. Agora eu abro a geladeira e eu tenho comida, entendeu?
Eu vi que alguém antes colocou assim, agora me senti me senti consolada quando a gente falou a história do leão da preguiça, sabe? Mas era isso que eu ia te dizer, eu ia dizer, né? Acho que a Flávia também fez uma outra pergunta ali sobre convencer o cérebro. Calma, gente, não significa que a gente tenha que ter. Eu vou dar um exemplo muito claro, né? Quando a gente usa a estratégia do jejum intermitente, por exemplo. Falar, mas uma vez não tinha comida. Uma vez, gente, não tinha comida e as pessoas ficavam, o ser humano ficava muito tempo em jejum, né? Mas ele também tinha outro estilo de vida. Ele também Total. tinha, ele caminhava, ele era nômade, ele não era uma pessoa estabelecida, né? Claro. Então, Não, ele tinha, e ele era tinha três outra preocupações. alimentação. Ele só tinha três preocupações: sobreviver, reproduzir e comer e achar comida. Hoje nós temos 500 preocupações. Olha a diferença. Exatamente. E aí, assim, né? Ele não ficava sentado o tempo todo na frente de um computador e vinha a comida. Ou saía da cadeira da frente do computador e sentava na Ele estava cadeira em da mesa, exercício direto, consumindo direto, e tinha que né? subir morro, descer morro, não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha nada. Então Nessa era época não muita existia, energia. nessa época não existia nem carboidrato da agricultura, os farináceos, não tinha Claro, trigo, não tinha claro, batata, não tinha arroz, não claro. tinha. Era Era outro proteína, estilo. raiz ou inseto. Era Ou isso. seja, e naquela época, só para as pessoas entenderem, naquela época a base, né, lá na era paleolítica, a base era a gordura e carne. Então eles não tinham esse prazer da relação. E uma fruta de vez em quando. Eles não tinham a relação do sentar e comer um prato de macarronada ou comer um brigadeiro com Não, que aquele açúcar não, dava um estouro. não, Outra, não. a Flávia ela fez uma outra colocação que isso eu acho que é bem interessante. Ó, ela botou a solução é estabelecer um novo normal, e aí eu falo novo normal. O que é normal, né? A gente precisa entender que o normal ele é individual e é um novo normal de peso e convencer o cérebro. E esse convencer entra sempre no esforço da manutenção, né, Alexandre? As Não, o pessoas precisam entender convencer. que uma vez que você tenha que mudar um hábito, você não deixa de ter o hábito antigo. Você Isso, apenas tem uma. Só por hoje, né? É a velha história. isso. Hoje eu consegui fazer uma dieta equilibrada, adequada e consegui me manter no peso. Amanhã vai ser de novo a mesma coisa. E é assim que a gente vai fazer. E Isso. vão ter momentos de deslize, onde a pessoa vai resolver comer uma caixa de bis, só que ela precisa depois desse momento lá que você falou, pulsão, né? Aham. Depois dessa Sim. pulsão que a pessoa tem de comer essa caixa de bis, ela não pode pensar que é o que as pessoas pensam. Acabei com o meu planejamento de 6 meses. Se você pensar isso, eu vou e continuar comendo, aí sim você acabou com o seu planejamento. Agora, se naquele momento acontecer aquilo e você entender por que aconteceu aquilo e pensar, bom, agora na próxima refeição eu vou voltar para o meu planejamento. Tá tudo certo. Porque as É, recaídas, elas vão acontecer para sempre. eu sempre digo assim, ó. Bom, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou até a praia e eu vou voltar de bike para eu poder comer aquele brigadeiro de noite. Tá entendendo? Faz uma troca. Faz uma troca. Então faz assim, ó. Não vamos pegar o prazer antes. Vamos reservar o prazer para depois, entendeu? Aí o que que acontece? Você acaba introduzindo aí também um novo hábito. Quem sabe você curte andar de bike. Quem sabe faz bem para você andar no meio das árvores. Quem sabe faz bem para você pegar um ar. Quem sabe faz bem para você olhar o mar, entendeu? Então, quer dizer, para você olhar o mar, você tem que ir até lá de bike e voltar. Quer dizer, isso já queimou aquela caloria, entendeu? E você faz uma troca. Então, assim, ó, você tem que aprender a jogar com o seu cérebro, entendeu? Ele te dá um pouco, você dá um pouco para ele. Então, se você domina ele, tá tudo certo, você vai vencer, você vai ter sucesso. Se ele te domina, ele vai te transformar num Homo sapiens. É assim. Vai te fazer voltar para o primitivo, Ele vai né? te E transformar num você cara vai primitivo. e você vai brigar por comida, né? Você vai fazer exatamente, ou você vai ficar irritado porque não tem comida e essas coisas todas, ou vai ficar irritado porque alguém comeu aquela bolacha que você queria, que estava no armário, Claro, né? Exatamente claro, na hora que você queria aquele açúcar, é exatamente claro. isso. Alguém perguntou aqui o que é a fase da manutenção. Na nutrição, a gente fala o seguinte, que você tem todo o período de ação, que é a fase do tratamento, onde você está perdendo peso, né? E isso pode ser demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, depende muito de cada organismo, de cada pessoa, da dedicação do paciente. A manutenção é, por exemplo, quero perder 20 quilos. Perdi os 20 quilos. Agora eu preciso manter os 20 quilos.
Agora que é difícil. Já não vou mais dizer aquela informação que eu te falei mais cedo quando a gente conversou, porque já vi que não é uma informação correta, né? Mas existe a fase da manutenção, que é o que a gente fala, que é o que é que eu vou ter que fazer para me manter nesse peso. Então, eu ainda continuo em tratamento por um período, até eu entender por que é que eu como. Porque, vamos supor, você perde 10 quilos, 20 quilos. Se você voltar a fazer coisas que te levem a ganhar peso, você sai da manutenção, você não consegue Inevitável. manter. Quais são as atitudes, né, e ações e mudanças que você precisa fazer de verdade na sua vida? Porque a manutenção nada mais é do que a gente vive de dieta. Lembrando que dieta é tudo que você come, não importa se você está falando de McDonald's ou de frutas e verduras. Isso não significa que é saudável comer McDonald's, mas o que a gente come é a dieta. E a manutenção nada mais é quais são os alimentos, qual é a frequência, a intensidade da atividade física, de repente, que você vai ter que colocar no teu dia a dia, o teu propósito, o porquê você quer emagrecer, por que é importante emagrecer. Normalmente, os pacientes emagrecem de verdade, Alexandre, quando eles estão ferrados de saúde. Claro, quando eles estão com pré-diabetes ou diabetes, quando eles estão com esteatose, que é gordura no fígado, quando eles... Aí a pessoa para e pensa, meu Deus, eu não posso comer brigadeiro, porque até então, até ela descobrir que ela não era diabética, até ela não descobrir que era diabética, ela pensava, mas é só um docinho. É só um docinho aqui, é só um docinho ali. Depois que ela descobre que ela pode perder a vida por causa do docinho, ela pensa, não, nunca mais eu vou comer esse docinho. E aí ela, né? Então é quando ela nota a seriedade que a gente fala, né? As pessoas mudam ou no amor ou na dor. Muito mais na dor do que no amor, né? Sim, isso sim. É porque elas poderiam mudar no amor também, né? Sim, sim. E aí, a fase de manutenção é essa, é você se manter no peso que você quer. Que é a parte mais difícil, né? Porque depois que você conquista, você mantém essa conquista, né? Então, assim, para que eu vou passar por aquela dor de novo se eu já alcancei o meu objetivo? Mas você não alcançou o objetivo nunca. Esse é o problema. Eu ia te fazer uma pergunta agora com essa analogia. Por exemplo, quando o paciente... E não tem uma relação, por exemplo, do paciente quando ele diz assim... eu quero perder 10 quilos. Aí ele perde os 10 quilos, ele pensa, agora foi? Ana, eu te faço outra pergunta. O que é ser inteligente? Ser inteligente é você mudar um comportamento a partir de uma experiência que você teve. Isso. Se você passa por uma experiência e depois volta a ter aquele mesmo comportamento, você não aprendeu nada. Então, assim, emagrecer é uma questão de inteligência. Você tem que passar por um evento e aprender com esse evento para não repetir isso. Se você repete, você tem que aprender de novo. É assim que o cérebro funciona. Então, ele aprende por um evento que aconteceu, né? Ele te dá ali uma sensação negativa. Você fica triste, eu não quero mais ficar assim. E aí você conquista, aí você volta, então você não aprendeu. Ele diz assim, vamos aprender de novo. Tu sabe que quando a gente trabalha inteligência alimentar, a gente trabalha exatamente a questão do aprendizado. Que a partir do momento que você aprende a estabelecer um novo paladar, a você estabelecer uma relação nova com a comida, ninguém mais desfaz aquela relação. Você não volta mais a ter um padrão, que eu chamo um padrão moderno ali de alimentação, por exemplo. Sim, e a gente fala dessa relação. A partir do momento quando você tem inteligência alimentar, tá feito. Você não precisa de dieta. Você não precisa de uma dieta específica. Você está conectando. Tu sabe que o Instagram, eu não sei, porque faz tempo que eu não tenho feito live, mas ele não me mostrou os 2 minutos. Não mostrou a barrinha? Eu também fiz uma esses dias, ele também não me mostrou. Não mostrou. Então, desculpa quem tava aí, enfim, alguém botou a família, ele entrou. E aí, na verdade, eu entrei e eu pensei, será que ele vai entrar? Daí eu encerrei e quando eu vi, tu tava... Oi, Flávia. E aí eu vi que tu tinha entrado. Eu disse, não, peraí, volta, vamos entrar lá de novo e vamos se despedir. Alexandre... Não, mas faz o seguinte, encerra o que você estava dizendo lá, porque depois eu vou editar isso aqui, aí eu subo lá para o YouTube e as pessoas podem ver integral depois. Eu vou te perguntar, porque me deu um nervoso, eu esqueci o que eu estava falando. Eu acho que você estava falando da questão de subir de peso e baixar de peso. E manter o peso da manutenção, não era? Não sei, me deu um nervoso quando eu vi. Como assim encerrou?
deu um blackout. A gente se alguém tava na live, Flávia, ajuda a gente aí, onde que a gente parou ali no raciocínio? A gente tava falando do primitivo, falamos do primitivo, a gente tava falando de manutenção, pedindo o que era o período de manutenção, então, né, que nada mais é de você encontrar novas estratégias para se manter naquele peso, porque o teu cérebro, ele vai te levar aos hábitos antigos, ele tende a te levar. Eu não sei se era exatamente isso que eu estava falando, mas que é uma coisa importante no processo de emagrecimento que eu falo sempre. Existem 3 coisas importantíssimas quando a gente fala em emagrecer, que você precisa combinar essas 3 coisas, né? Uma delas é a relevância do porquê você quer emagrecer, então você precisa ter o seu propósito. Lembrei, a gente estava falando do emagrecer na dor ou no amor. E a gente estava falando da relação dor, né? Viu que vem vindo a coisa, né? E então a pessoa, ela precisa ter, quando ela quer ter sucesso num processo de emagrecimento, ela precisa ter um porquê bem relevante, né? E a gente nota muito mais essa relevância na dor, o que é ruim, né? Porque a gente não precisa ter mudanças só por estímulos negativos, né, Alexandre? A gente poderia aprender a ter mudanças por estímulos positivos de forma mais fácil, né? Claro. Pelo amor, então, né? Então, ela precisa ter uma relevância nisso. Ela precisa estar no momento certo. E quando eu falo momento certo, eu sempre falo para o paciente que não existe momento certo. Existe aquela coisa de que encaixou perfeito para que as coisas dessem certo. Ela conseguiu se manter no planejamento, conseguiu adquirir conseguiu se manter focado na coisa, né? E tem que... Na coisa não. Se manter focada no planejamento, seja na alimentação, seja no exercício. Mas não existe agora é a hora. No início do ano é a hora. Na segunda-feira é o momento certo. Não existe isso. O que existe é você começar e continuar fazendo, ser persistente naquilo, né? E vai ter um momento que a chave vai virar. E a chave é lá dentro, né? Então, por isso que eu falo... É o que eu chamo da diferença entre compromisso e engajamento, né? São coisas diferentes. O compromisso é o que eu acordo contigo. Você vai me dizendo o que eu vou fazendo e eu tenho que fazer. O engajamento é quando eu tenho um propósito em cima daquilo, sabe? Esse processo de perder peso é um processo que envolve propósito, é um processo que envolve engajamento. Então, ou seja, você tem que trabalhar, inclusive, as suas relações emocionais para ver como é que você vai se sair. Então, assim, você vai ter momentos que vai ter mais depressivo, você vai ter momentos que você vai estar mais feliz, então você vai ter momentos que vai chegar o Natal, e Natal tem banquete, e Ano Novo tem banquete, entendeu? Então, assim, ó, vai passar por todos esses momentos. Então, assim, vai ter um momento que você vai no supermercado, o que você vai escolher para comprar agora? É o seu cérebro que está comprando, ou é o seu racional que está comprando? Olha, isso aqui eu tenho que evitar, eu não posso comprar. E eu vou ter que comprar isso, eu vou ter que escolher isso, entendeu? Então, ou seja, é um processo de mudança completa. É isso, é uma reestruturação completa. E quando eu falo que existem 3 coisas para o teu planejamento dar certo, então né, a relevância é teu motivo, teu propósito, teu porquê, né? Que isso seja um porquê de verdade na sua vida e não porque alguém quer ou por uma imposição. Sim. Ter o momento, então, quando eu falo de momento, é realmente você ter esse envolvimento com aquilo e você fazer da forma certa. Sim. Porque não adianta você fazer por 30 dias emagrecer 10 quilos e depois parar de fazer. Quando você conseguir, né, encontrar o motivo, o propósito, o que é que te motiva a perder peso, né? Eu quero perder peso porque eu tenho um filho de 1 ano que daqui a um pouco está caminhando e eu preciso brincar com ele, eu preciso entrar na energia do meu filho, senão meu filho também vai ser um sedentário. Eu quero isso é ótimo de fazer. E isso é ótimo de fazer porque você está botando força no que é mais importante que você mesmo. Entendeu? Tipo, você tem uma obesidade que você vai morrer se você não emagrecer. Então, assim, ó. Então você não vai ver o seu filho se formar na faculdade. É isso. Você vai perder esse momento. Tá entendendo o propósito? Porque assim, ó, eu não me preocupo se eu morrer. Não, mas você não vai ver o seu filho se formar na faculdade. Então, quer dizer, é total. É algo muito maior do que você mesmo. Porque naquele momento, a sua autoestima tá tão baixa que você não se preocupa com você. Mas se você tivesse alguém mais importante ao quem se preocupar... Né? Ou como é que você vai fazer que se você tem uma doença crônica? E aí, como é que fica? Quem vai te sustentar?
né? Como é que vai ser? Então, quer dizer, a pessoa tem que conseguir achar esse propósito. Então, aí ela vai conseguir combater essa vontade, que é uma vontade mental, que é muito mais forte do que a questão psicológica dela de segurar. Porque quando o seu cérebro está tomado de dopamina, o pré-frontal ele abafa, ele fica com menos atividade. O pré-frontal é onde a gente regula todo o planejamento, toda a estrutura de plano. Ou seja, o sistema límbico, que é o emocional, ele abafa de propósito o planejamento, entendeu? Para que você não raciocine. Mas se você parar e contar até Quando a gente 10... tá comendo, por exemplo, quando a gente... Desculpa te cortar, mas é por isso que, por exemplo, quando você resolve comer um pote de sorvete, vamos supor assim, você realmente só termina quando o pote... Só para quando o pote Acabou. acaba. E depois se arrepende. Porque depois a dopamina baixa e volta o pré-frontal ativar. Aí você vê o que você fez. Pensa, por que que eu fiz isso, né? Nossa, é muito maluco, né? Muito, muito São maluco. muitas coisas são muitas coisas que envolvem. E aí, Muito, da muito. minha parte, eu quero finalizar dizendo o seguinte, assim, se você conhece alguém que queira emagrecer ou conhece alguém que vai encontrar e vai dar para vocês algumas objeções, as pessoas têm que entender que muitas vezes os profissionais, né, seja o educador físico, seja o nutricionista, seja a sua psicóloga, que eu ia falar isso antes, que acho que foi quando cortou também. Muitos pacientes a gente encaminha, né? Porque na nutrição a gente não tem base, competência técnica para lidar com situações emocionais que são muito Perfeito. mais profundas do que Perfeito, a gente perfeito. possa imaginar, né? Que era o que a gente estava falando, como falta esse conhecimento básico para nós da área da saúde, falta mesmo. Então, muitas vezes você precisa sim entender isso e associar isso com outras terapias, né, de medicina preventiva, então que entram todas essas outras áreas aí, e entender que esses profissionais, eles não vão te curar, né? Uhum. Esses profissionais, eles vão te assessorar, né? E aí, quando eu falo assessorar, é o quê? A gente dá um norte, a gente dá um guia e a gente volta ao assunto. Por que é que dieta não funciona? Porque eu posso pegar uma dieta, montar aqui perfeita, a melhor dieta do mundo para você emagrecer, Alexandre, e te entregar. Se você virar as costas, sair do consultório e não ler, não chegar nem a ler, não ir no supermercado comprar os itens ou arrumar várias outras objeções, ou porque é caro, tudo bem, aí a gente precisa adequar isso com as questões econômicas, socioculturais de cada paciente, mas, é porque eu não gosto, porque isso aqui não tem perto de casa, porque isso aqui não sei o quê, né? Se você começa a fazer isso, a dieta não funciona, porque a Não, dieta é um não, papel, ó, é uma não, prescrição. Se você não. tá com dor de cabeça, é engraçado que a gente tem que fazer, às vezes tem que fazer essas associações que as pessoas conseguem entender. Se você tá com dor de cabeça e o seu médico te prescreve um analgésico e você não toma, a sua dor de cabeça, ela até pode passar, né? Vamos supor assim, porque ela não vai passar por conta se você não Sim. fizer Não. nada para que isso aconteça. E da mesma forma, o processo de emagrecimento. A dieta, ela não funciona se você não tiver atitude, se você não tiver o movimento para que algo aconteça, né? É isso aí. Então, é isso que eu queria que as pessoas entendessem, né? E deixassem de fazer essa associação de que dieta é algo relacionado única e exclusivamente à perda de peso, porque não é, né? E Não é. parassem de fazer essas associações de estratégias alimentares, estratégias e relacionar isso diretamente com o processo de emagrecimento, porque não é assim, né? E não é falar Uhum. mal das estratégias, que fique claro, porque eu uso todas elas, mas tem que ser o paciente certo, na hora certa, no momento certo. Você tem que estar preparado para fazer um jejum intermitente. Você tem que estar bem orientado para fazer uma dieta low carb, uma dieta cetogênica. Senão não vai funcionar, você vai fazer errado. O importante não é o jogo, né? O importante é o jogador. É isso. Não adianta. E É, eu acho o seguinte, ou você domina a sua mente, ou ela vai dominar você, entendeu? E ela vai te levar para onde é melhor para ela. Ela vai te levar para o que dá mais prazer para o teu cérebro, entendeu? E nem sempre o que mais te dá prazer é o que te leva para frente. Se você for perguntar para qualquer pessoa de sucesso, seja em que profissão for, ela teve uma vida de sofrimento em muitos pontos da sua vida. Ela teve que fazer muitas coisas que ela não gostava, ela teve que se adequar a muitas coisas que ela não queria,
para que ela tivesse depois esse sucesso no final. Então, e o emagrecimento é o resultado de atitude. É o melhor caso de resultado de atitude. Ou você se mexe, ou você não anda. É assim que funciona. Perfeito, adorei. Ó, vamos responder uma pergunta. Eu acho que é não, tá? Eu acho porque eu não sei responder. A Flávia perguntou se é possível viver sem vício algum. Não, né? Nem monge consegue. Hã? Nem monge. O vício ele faz parte do ser humano, né? O vício é o que te move. O vício é um tipo de hábito, só que é um tipo de hábito negativo. Ninguém vive só de virtude. Você não conhece alguém que só tenha virtudes. Se você conhecer uma pessoa que só tenha virtudes, aí você pode dizer que o vício, existe pessoas que vivem sem vício. Se você não conhece ninguém que não tenha nenhum tipo de vício, não existe. Não existe. Porque o vício nos traz prazer, assim como a virtude. É uma coisa louca, é que eu anotei essas coisas que você falou. Eu peguei meu bloquinho e tá umas 5 páginas ali de anotações, embora a live vá ficar salva depois, né? Eu sempre achei que não, né? O que a gente precisa pensar, Flávia, que na verdade é o que eu penso, não sei se tá certo, né, Alexandre? Tu vai saber dizer se eu estiver errada, pode dizer, não tem problema que eu não tenho essas coisas aqui, pode dizer que eu tô errada. Mas é você entender que tudo que é demais, é aquela velha história, que tudo que é demais pode não ser positivo. Nem exercício Sim. demais, nem dieta restritiva demais, né? Nem cigarro, o cigarro é porque também cigarro nenhum faz bem, mas cigarro até de menos é ruim. Bebida demais, trabalho demais, né? Amor demais, nada de tudo que é a impressão que eu sempre é isso que eu tenho levado, assim, que eu consegui. É porque o que eu penso nisso, né? Vindo do meu histórico, eu não sei se tu sabe, Alexandre, eu fui atleta, né? Sim, eu vi. Eu fui fisiculturista, então lá eu tinha exercício demais, eu tinha uma dieta restritiva demais, eu tinha uma cobrança excessiva com a imagem. E eu consegui, a muito custo, entender que tudo que é demais é ruim. E eu levei isso, consegui levar isso para todas as áreas da minha vida, para o trabalho, para os relacionamentos, para o açúcar, para o exercício. Cigarro nunca fumei, mas enfim, para essas coisas todas. Então, acho que é isso. Não tem como viver sem vícios, né? E outra coisa, tudo o que você tem dependência te domina. Então, dependência, ó. Tudo que você cria dependência te domina. Então é só pensar isso. Será que isso está me fazendo bem? Eu me sinto bem depois que eu faço isso? Me sinto, então é uma virtude. Eu me sinto bem? Não, então é uma dependência. Eu não consigo me libertar disso? Não, então ela te domina, então tem que tratar. Perfeito. Consigo me libertar? Faz bem ou faz mal? Consigo viver sem, sim ou não? Consigo sair sozinho? Não, então eu preciso de ajuda. Perfeito, adorei. Gente, chega porque já foi mais de uma hora. O cachorro, ó, agora pegou o osso aqui. Milagre que ele não veio, ele vem e pula, porque ele não pode viver no celular, que ele tem ciúme do celular. E agora ele tá fazendo firula. Ó, olha aqui, falei nele, ele tá aqui. Vem, Benji, vem aqui, ó. Sabe aqui. Se mostra pra essa galera lá, ó, internacional. Olha aí. Lindo. Esse é maravilhoso. Nossa. Eles são os queridos. Então, quero te agradecer por estar aqui. Obrigada por ter conversado com a gente, por ter tirado dúvidas. Adorei, esclareceu muito para mim, né? Eu vou levar com certeza isso para os pacientes e para as pessoas aqui nas conversas que eu falo. Acho que foi muito, muito, muito proveitoso. Legal. Então eu também te agradeço, né? Se juntar mais dúvidas, a gente faz uma outra live depois, vai fazendo live para responder. Qualquer coisa a gente monta um planinho de mentoria também, a gente entra só para responder perguntas de quem quiser, né? Mas assim, o vídeo vai ficar editado, ele vai ficar lá no meu canal do YouTube, tá? Só botar lá NeuroExpert. Eu acho que amanhã, de repente, eu já jogo para lá, é só eu ter que dar uma editadinha nele. E fica lá para depois quem quiser assistir. Depois eu te mando o link também para distribuir para o pessoal. E quem quiser seguir lá no NeuroExpert também, né? Tem mais dicas sobre essa parte de neurociência aplicada, tudo que é tipo de ambiente, fica à vontade também. Se também tiver pergunta para mim, vai lá no direct, faço, eu também respondo e tá tudo certo. Tá bom? Vamos lá. Qualquer dúvida, a gente fica sempre à disposição para ajudar. Obrigada. Valeu, Ana. Valeu. Beijo, tchau. Bom restinho de semana. Obrigada a vocês também por terem vindo. Valeu, tchau. Tchau.